Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, professor Neto aqui, resolvendo os exercícios do PET volume 6, semana 4, para as turmas de primeiro ano do ensino médio regular diurno. É uns conteúdos sobre energia potencial gravitacional e nesses 3 exercícios nós vamos resolver algumas contas, preste atenção nos detalhes e também nas justificativas. O primeiro exercício do seu material fala o seguinte: calcule a energia potencial elástica. Então, anotando os dados, é para retornar esse valor de energia potencial elástica, armazenada em uma mola quando distendida de 50 centímetros. Então, o valor dessa mola esticada em 50 centímetros, eu quero que você lembre que centímetros não é a unidade no Sistema Internacional de Medidas. Então, nós vamos trabalhar com a medida em metro, ok? 50 centímetros é metade do metro. Então, 0,5 por uma força de 100 newtons. Então, anotando aí o valor da força, 100 newtons. Você vai precisar, então, para resolver esse exercício, de duas fórmulas matemáticas, né? Por quê? Se você for calcular a energia potencial elástica diretamente com os dados fornecidos, K vezes x ao quadrado dividido por 2. Eu quero que você perceba que o valor de K não foi fornecido, que é o valor da constante da mola. Então, nós precisamos recorrer ao valor da força elástica, que é K vezes x, para poder achar o valor de K, certo? Bom, se a gente quer saber o valor dessa constante K, o x que está multiplicando passa por outro lado dividindo. Então, nós vamos ter K igual a força dividido por x. O valor da força foi fornecido, é 100. O valor de x é 0,5. Dividir um número por meio é o mesmo que multiplicar o número por 2. Então, o valor de K é 200 newtons por metro. Esse é o valor que nós vamos utilizar nessa conta aqui. Então, a energia potencial elástica vai ser o valor de K, 200, o valor de x ao quadrado, e esse x é 0,5 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá, a energia potencial elástica vai ficar da seguinte maneira: 200 por 2, 100. Multiplicado por 0,5 ao quadrado é 0,25. Então, basta que nós caminhemos com a vírgula 2 casas para a direita. Isso aqui vai dar um total de 25 joules de energia. Beleza? Vamos passar para o exercício 2. No segundo exercício, diz o seguinte: calcule o trabalho realizado pela força elástica sobre um pão de queijo preso a uma mola de constante elástica 1000 newtons por metro, inicialmente na posição de equilíbrio, 0 metros, distendida até a posição 0,1 centímetros. E pergunta também, por que a resposta é um valor negativo? Vamos lá? Eu já anotei aqui os valores e coloquei a imagem do pão de queijo preso a uma mola, que é a situação mostrada no seu material. Pois bem, o trabalho da força elástica está pedindo para você calcular o valor da constante elástica 1000, x0, que é a posição inicial. Ou seja, a mola está na posição de equilíbrio, igual a 0, e o x1 igual a 0,1 centímetros. Ok? Quero que você lembre então que centímetros não é o padrão no sistema internacional. Então, nós temos que passar isso para metros, ok? Dividindo aí por 100, você tem aí 1 milímetro ou 0,01 metros. Bom, dessa maneira, a gente já pode fazer o que o exercício está pedindo. Da seguinte maneira, pessoal, eu fui lá no seu material e recortei o raciocínio desse cálculo, ok? O trabalho é igual a menos a variação da energia potencial elástica. Com esses valores aqui, nós conseguimos calcular essa energia. Vamos lá? Então, fazendo essa continha aí, nós temos o seguinte:
valor da constante, K, é 1000. O valor de x1 é 0,001 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Aí tem o sinal de menos. Agora, vamos fazer o segundo fator. É 1000 vezes o valor de x0 é 0 ao quadrado, dividido por 2. Quero que você perceba que 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 1000 é 0, 0 dividido por 2 é 0. Então, todo esse fator aqui, ele já vale 0 por conta que não há deformação na posição x0. Ok? Então, vamos lá. Qual que é o trabalho da força elástica? Ficou, aqui tem um sinal de menos, né? Ficou o valor 1000 dividido por 2. Já vamos pôr o valor aqui direto. 500 multiplicado por 0,001 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 0,0001. É isso mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Acho que tem mais um zero aqui. Só confirmando que tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Beleza. Fechou. E aí, multiplicando isso aí por 500, vai dar 0,0005 joules, que é a unidade de energia. Como tem um sinal de menos, ok? Aqui vem um sinal de menos. Então, esse aqui é o resultado da sua conta, ok? Por que que ele vai dar negativo? Ou seja, o trabalho da força potencial, trabalho da força elástica é igual a menos a variação da energia potencial elástica. Igual a menos essa energia aí. Bom, pessoal, por que que isso vai acontecer? Que é o que ele está pedindo lá no enunciado, né? Olha lá, calcule o trabalho realizado pela força elástica. Tá? Então, como o trabalho da força elástica deu negativo, você vai escrever como justificativa a variação. É porque a justificativa ela pode envolver alguns raciocínios um pouco mais complicados, mas em termos gerais a gente pode descrever o seguinte raciocínio: a variação da energia potencial elástica é negativa, né? Porque a gente está falando da energia. Não, é negativo. A gente está calculando o trabalho, né? É negativo do trabalho realizado por uma força conservativa. Bom, eu quero que você entenda que força conservativa ela é uma força cujo trabalho que ela realiza não depende da trajetória, apenas do ponto inicial e do ponto final. Força conservativa é, por exemplo, a força elástica ou a própria força peso, que é a força gravitacional que nós temos na energia potencial elástica. Então, como são duas forças conservativas, eu quero que você perceba que para todas as duas forças, o trabalho realizado é igual a menos a variação da energia potencial, tá? Tanto para o caso do trabalho da força elástica, como também para o trabalho da força peso, ok? Comentado? A gente vai para o exercício 3 agora. Terceiro exercício. Analise o gráfico do exemplo 2 e responda. O gráfico do exemplo 2 é o gráfico que está lá na parte da explicação da teoria na sua apostila.
ok? Assim que nós precisarmos do gráfico, eu dou o zoom nele para a gente analisar junto. Letra A. A mola foi distendida ou comprimida? Pois bem, quero que você analise então aqui no gráfico que ele é um gráfico que dispõe da força no eixo da vertical e do deslocamento no eixo da horizontal. Bom, é aqui no eixo do deslocamento que nós vamos compreender que a mola ela está sendo esticada cada vez mais, ok? E cada vez que ela estica mais um pouquinho, isso corresponde a um valor de força maior. Tranquilo? Então, analisando o eixo da horizontal, a resposta que a gente obtém ali dos valores é que a mola foi distendida. Então, respondendo a pergunta, foi distendida. Letra B. Qual a variação da força aplicada sobre o pão de queijo? Vamos lá. Como ele não pediu um intervalo específico, nós vamos analisar o gráfico como um todo, que é o mesmo gráfico aqui, analisando desde o ponto inicial, ok? Vamos chamar aqui de x0, até esse ponto final aqui do gráfico que nós vamos chamar de x1, ok? Bom, perceba que nesses dois pontos, nós temos no eixo agora da vertical a força indo de 0 até 10. Então, perceba que houve aqui uma variação de 0 a 10 de um total de 10 newtons. Ok? Então, variação da força aplicada sobre o pão de queijo. Lá na sua resposta, você põe 10 newtons. Letra C, de sovaco. Quanto o sistema pão de queijo e mola se deslocou em relação à posição de equilíbrio? Vamos lá? Em relação à posição de equilíbrio, ok? Que é a posição 0, ou seja, nessa posição aqui, a mola não está nem comprimida nem esticada. Então, o quanto que a mola foi distendida, esticada em relação a essa situação aqui? É a situação do ponto final aqui, né? Do deslocamento, que vale 1 metro, ok? Então, anota lá na sua resposta, 1 metro. Isso é interpretação de gráfico, ok? Na letra D, está perguntando qual é o valor da constante elástica da mola que prende o pão de queijo. Vamos lá? Nós temos aqui, então, uma situação na letra D para fazer a conta. Vou fazer nesse cantinho aqui, na letra D. Qual que é o valor da constante K que prende o pão de queijo na mola se nós temos um deslocamento de 1 metro, que é a posição x1, né? E essa posição x1 corresponde a uma força de 10 newtons. Pois bem, utilizando a relação da força elástica é igual a K vezes x. Se nós queremos o valor de K, o x que está multiplicando passa dividindo, então o valor da força dividido por x, ok? O valor da força nos dados é 10, o valor de x é 1, então nós estamos falando de uma constante elástica de 10 newtons dividido por metro, ok? Então, anota, resposta, 10 newtons dividido por metro. Feito isso, vamos para a letra E de helicóptero. Cuidado com a zoeira, hein? Depois você vai escrever errado e falar que a culpa é minha. Na letra E, está perguntando o seguinte: qual é a variação da energia potencial elástica do sistema uma vez que a mola foi deformada? Vamos lá?
Ele está pedindo para você calcular a variação da energia potencial elástica. Bom, a variação nós vamos calcular como sendo a energia no fim menos a energia no começo, ok? Que corresponde às posições x1 e x0, ok? Então nós vamos ter constante elástica vezes posição final, que é o x1 elevado ao quadrado, dividido por 2, menos, de novo, o valor da constante, agora a posição inicial, que é o x0 elevado ao quadrado, dividido por 2. Eu quero que você lembre, então, que o nosso valor de x0, que é esse carinha daqui, ó, é qual o valor? 0. Então, aqui nós vamos ter 0 ao quadrado, 0. 0 vezes k, 0. 0 dividido por 2, 0. Então, esse termo aqui todinho, ele vale 0, igual no exercício anterior. Então, a gente calcula a variação da energia potencial elástica como sendo o valor da constante K. O valor da constante K é 10 newtons por metro, vezes o valor de x1, deslocamento na posição x1 aqui, posição 1 metro, ok? E tudo isso dividido por 2. Bom, 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, a variação da energia potencial elástica é 5 joules, ok? Escreve sua resposta lá. Você tem que deixar essas contas aí no seu material, ok? Não basta só copiar a resposta, não. Vamos lá, 5 joules, porque eu quero ver que você aprendeu a fazer essas continhas, que você acompanhou aqui no vídeo, certo? E por último, letra F, de física fabulosa, fenomenal. Nem tanto, né? Estou exagerando. Eu sei que vocês não gostam, mas é um mal necessário. Vamos que vamos. Está pedindo para você calcular o trabalho realizado da posição x0 até a posição x1. Bom, eu comentei com você então que o trabalho dessa força elástica, que é o trabalho, força elástica, ele é igual a menos a variação da energia potencial elástica, e essa força elástica é uma força conservativa. Então, basta que a gente pegue o valor da letra E e acrescente o sinal de menos. Então, o trabalho da força elástica é menos 5 joules. Tá feito o seu PET volume 6. Se você seguiu os vídeos até aqui, eu tenho muito orgulho de você, tá? Se você precisar de mim, lembre-se que eu estou atendendo vocês todas as segundas, quartas e sextas durante a live para tirar qualquer dúvida, ok? Se precisar também, pode me chamar pelo WhatsApp. Obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. A gente se encontra no próximo vídeo falando do PET volume 7. Tchau, tchau.